Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula? Tentar montar uma aulinha para vocês agora sobre doenças priônicas. Muito bem! O que seriam então doenças priônicas? A gente viu doenças bacterianas, depois nós vimos doenças virais, né? Bacterianas causadas por bactérias, virais causadas por vírus. E as doenças priônicas, o que seriam? Seriam causadas por prions. Isso mesmo, gente. Prions, tá? Então, prions são proteínas infecciosas. Essas proteínas são basicamente proteínas normais que ficam doidas. Então, elas não são seres vivos. Enquanto que bactérias a gente tinha certeza que eram seres unicelulares e vivos, beleza. Vírus ficava na dúvida, é um ser vivo, não é um ser vivo? Qual será a verdade, né? Tinha aquela disputa científica. Aqui a gente não tem dúvida, não é um ser vivo, mas se comporta como um ser vivo, tá? É uma proteína que ela muda o seu aspecto e ela se torna uma proteína infecciosa. Ela passa essa sua alteração para outras proteínas em que ela encosta. Basicamente, existem algumas doenças priônicas no mundo, todas muito raras, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que ela é uma doença genética. A pessoa, ela desenvolve conforme vai passando os anos dessas, ela é uma das mais comuns. A gente tem a insônia familiar fatal, que é uma doença onde a pessoa vai perdendo seu sono, perdendo sono, perdendo sono, até que ela não consegue mais dormir. E todas as doenças priônicas, elas tendem a cursar com demência, tá? Por que demência? Porque os prions, eles começam a fazer placas amiloides no seu cérebro. Buracos. Basicamente, o seu cérebro, ele fica cheio de buracos, tá? Por isso que a doença, ela vai ser chamada de encefalopatia espongiforme. E aqui é importante pra gente na veterinária, é a encefalopatia espongiforme bovina, tá? Mais conhecida como doença da vaca louca. Tá? Então essa é a famosa doença da vaca louca. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa doença, mas eu não sei se vocês já sabem o que é. Então ela é uma doença priônica, adora cair no Enem, então presta atenção, tá? Se tiver dúvida, tira a dúvida comigo por e-mail. A encefalopatia espongiforme bovina, ela foi descoberta há uns anos atrás e o surto começou no Reino Unido, quando na Grã-Bretanha eles tinham o costume lá, começaram com o costume de alimentar os bovinos com farinha de carne e ossos. Então, se sobrava alguma coisa do bovino, em vez de descartar, eles pegavam essa farinha, esse resto de carne, esse resto de ossos, de medula, moía e dava para os próprios bovinos e ovinos comerem. E nisso, por provocar um canibalismo, na verdade, né, que era um canibalismo meio provocado, eles começaram a desenvolver essa encefalopatia espongiforme. Tem uma doença muito parecida, também provocada por canibalismo, em humanos, tá? É a doença de Kuro, que ela aconteceu lá no passado, não muito distante, na verdade, ela aconteceu em alguns locais da África, em algumas tribos africanas e também de Papua Nova Guiné, que eles tinham esse costume de. Eles acreditavam, na verdade, era uma questão religiosa e cultural, que se eles comessem a carne, e principalmente cérebro, de pessoas mortas, eles adquiriam para si essa sabedoria, esse conhecimento. Então, eles preparavam esse cérebro e eles consumiam o cérebro de pessoas mortas. E as pessoas que preparavam esse cérebro, que eram mulheres e crianças, que eram responsáveis por dar início a esse ritual, eram as primeiras a ficar doentes. E elas começavam com uma ataxia, a cambalear, como se fosse uma mioclonia. Lembra que a gente viu na aula passada, mioclonia, lá em sinomose? Que é o movimento repetitivo do músculo, a clonagem de um mesmo movimento muscular. Então, nessa doença também tem. E essa foi uma das primeiras doenças priônicas que eles descobriram, né? Em 1970, mais ou menos, que eles desconfiaram da doença
priônica. Em 1982 é que houve essa ideia de que fosse uma proteína infecciosa. Então, olha, 1982 foi ontem, né? Minha irmã nasceu em 1982, é a nossa geração. Então é uma doença até que recente, se a gente for pensar. Ela foi na verdade não é recente, assim, mas ela foi descoberta há pouco tempo. Então algumas informações ainda têm umas lacunas, a gente não sabe muito bem. A gente sabe que as doenças priônicas no geral, como essa de Creutzfeldt-Jakob e entre outras, elas são, e essa insônia familiar fatal também, elas são longas, muito longas. Então demora para a pessoa desenvolver os sintomas, é uma coisa de gente mais idosa, a partir de 60 anos, não é uma doença de jovens. Mas a doença da vaca louca ela é diferente. Por quê? Ela é adquirida por consumir carne de animais contaminados, principalmente bovinos e ovinos, tá? Ovelhas. Então, essa é em pessoas jovens, por volta aí dos seus 35 anos de idade, onde foi o principal surto, que é a população que mais consome carne. E ela vai também cursar com demência e tudo mais, e evolui para óbito. Nenhuma delas tem cura. O principal sintoma é demência e elas todas evoluem para óbito. Não tem medicação, não tem nada. Lógico que se você vai no médico, eles vão fazer um suporte, vão tentar adiar a doença e etc. Mas oficialmente não existe nada que fale, ó, toma esse remedinho aqui que vai curar a sua encefalopatia espongiforme bovina. Não vai, tá? Não tem isso ainda. Então, essa enfermidade, ela é bem importante. Na veterinária, a gente é responsável por verificar sinais. Nos ovinos, ela vai ser conhecida como SCRAP. Ela também acontece, não é? A gente chama de encefalopatia espongiforme bovina, quando é proveniente do bovino, e encefalopatia espongiforme ovina, quando ela vem dos ovinos, obviamente, né? Nos ovinos, acontece inclusive no Brasil, tá? A gente tem algumas linhagens que podem ter, e essas linhagens todas, a principal técnica de prevenção é inspeção desse rebanho e retirada dos animais que parecem ser positivos, eles têm que ser testados. E é muito importante a gente retirar toda a sua linhagem. A gente não pode, todo mundo tem que sair da produção, não pode continuar cruzando esses animais. Então, se alguém da família tem a encefalopatia espongiforme ovina, todos os da sua linhagem não podem mais cruzar, eles devem ser ou eutanasiados ou pelo menos castrados e não podem ser consumidos, tá? Na verdade, eles têm que ser eutanasiados, né? E aí faz a eutanásia, faz o diagnóstico, fecha o diagnóstico, examinando o cérebro, tá? Então, mesmo em humanos, a gente tem a suspeita forte, mas o diagnóstico ele só é fechado quando a pessoa vai a óbito mesmo, né? A gente vê placas amiloides, que são basicamente buracos. Na ressonância, consegue ver algumas coisas, algumas alterações, mas o diagnóstico fechado, ele tem alguns testes também que dá pra fazer, tem algumas coisas mais modernas hoje em dia. Em humanos, em ovinos e bovinos, é feito pela análise do cérebro. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de zoonoses priônicas. Eu coloquei todas de uma vez só. A única que é importante pra gente mesmo é a encefalopatia espongiforme bovina e a ovina, tá? Que é a doença da vaca louca e o SCRAP, respectivamente. As demais, a de Kuro eu acho bem interessante, porque ela se instala da mesma forma que se instalou as demais outras duas. As demais, eu não cobro elas na prova e elas são raras, então, assim, eu coloco mais por uma curiosidade, como são todas iguais, todas por demência, tem tudo muito parecido, então eu coloco lá mais por uma questão de curiosidade. E são todas essas as doenças priônicas. Hoje a gente tem basicamente essas. Beleza, gente? Então, até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom? A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.